Grupo de Apoio à Verdadeira Educação. E o GAV é um projeto que já ocorre há um tempo. Temos alguns encontros presenciais e também temos encontros online, como esses daqui, que são para estudos, que são relacionados à verdadeira educação. Esse encontro ocorre uma vez por mês, geralmente a última semana do mês. E sempre temos convidados especiais. Nós estamos estudando o livro Educação, esse livro tão maravilhoso, cheio de riquezas assim para nossa vida, né? Hoje vamos estar estudando o capítulo 20, que é Ensino e Estudo da Bíblia. E temos, como sempre, um convidado especial. Então é muito bom que vocês estejam aqui conosco e nós vamos fazer esse estudo. E também, se vocês tiverem algum comentário ou pergunta, a gente deixa para o finalzinho, mas vocês podem ir colocando aí no chat ou levantando a mãozinha virtual para estarem compartilhando conosco. E vou convidar vocês para a gente fazer uma breve oração para iniciarmos. Querido Pai, bondoso Deus, nosso Mestre que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, obrigado também pelo teu perdão. Te pedimos, Senhor, por favor, o teu Santo Espírito nesse momento, para cada pessoa que está aqui, para cada família representada, que o Senhor derrame suas bênçãos. E também pelas pessoas que logo irão ver essa gravação, a gravação desse estudo. Que o Senhor esteja aqui com o nosso convidado especial, que o Senhor o abençoe e o use ricamente. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. 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 Obrigada, Karen. Queridos, então eu quero aqui só chamar o nosso convidado especial aqui, apresentar o querido irmão Mauro Carnassali, pai da minha amiga tão querida Karina Carnassali, vô da Grazi, Uhum. adventista do sétimo dia desde 1968. Olha, já há 17 anos ele tem um projeto muito especial, né? Coordenado por Mauro e pela sua esposa, que é o projeto Céu. O CEL é o Centro de Esquecimento do Urbanismo, né? É um projeto incrível, né? Muitas famílias que estão aqui, eu conheço muitas famílias que já participaram desse projeto e só tem, assim, coisas boas a dizer, né? Muitas famílias, inclusive, foram para o campo após participar desse projeto ali no sítio Ararate, que fica em Itapeva, Minas Gerais. E hoje o Mauro, que tem uma experiência larga, né? E não só pelo conhecimento que tem, pela experiência ali, né? Tanto de vida, né? De vivência também aí como cristão. E na educação, eu sei que tem muita coisa para compartilhar conosco, especialmente agora falando sobre o ensino e o estudo da Bíblia. Mauro, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. O Grupo Gavi agradece, né? E todas as famílias que aqui buscam conhecer mais da verdadeira educação. Agora é com você. Eu agradeço o convite, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço que estamos ainda em tempo de graça, temos essa liberdade de estudarmos juntos. Sabemos que resta pouco tempo para isso, então que aproveitemos bem esse curto espaço que temos ainda para estudarmos e podermos pregar. Que o Senhor nos ilumine, que o seu Espírito Santo nos conduza nessa reunião, né? Então, esse capítulo, bom, o livro todo é maravilhoso, né? É inspirado, eu não tenho dúvida que essas palavras inspiradas vêm do trono de Deus, né? Luz, Ellen White diz que é luz vinda do trono de Deus, que ela nunca escreveu nenhuma linha por vontade própria. Então é a gente precisa ter alta consideração pelos escritos inspirados, porque eles procedem do Senhor, né? E o primeiro parágrafo, eu já amei o primeiro parágrafo, né, do capítulo, que Jesus estudou desde pequenininho, não sabia ler, mas a mãe já falava para ele.
já ensinava, já desde pequenininho, né? É a mesma coisa com Timóteo, né? Desde pequeno sabe a sagrada das letras, né? E essa função de ensinar os pequeninos, ela é tão importante, tão importante. E eu fico vendo assim, crianças de 12 anos, elas deveriam saber toda a nossa doutrina, toda. Porque Jesus, aos 12 anos, deu aula para os doutores. Ele foi ao templo a primeira vez, vocês sabem, conhecem a história, e ele deu aula para os doutores, com educação, fazendo perguntas, mas eles ficaram admirados de ver um menino de 12 anos, uma criança, com tanto conhecimento e não frequentava as escolas dos rabinos. Né? Os nossos filhos precisam saber toda a nossa doutrina. Um filho de 12 anos precisa saber toda a nossa doutrina. Precisa saber as 2.300 tardes e manhãs e trás para frente. Precisa saber as 3 mensagens angélicas. Precisa conhecer a justificação pela fé. Eu lamento que essa não é a realidade geral, sabe? Eu fico triste, porque outro dia tinha um rapaz aqui já grande, sabe? 20 e tantos anos. Eu pedi para ele ler Tiago. Ah, lê Tiago com 27 para mim. Ele pegou a Bíblia lá em Gênesis, começou a folhear, procurar Tiago. Sabe? Tiago, eu falei, filho, você é recém-batizado? Eu perguntei. Ele falou, não, eu nasci adventista. Mas você não tem ideia de onde fica o livro de Tiago? Você não sabe onde fica o livro, que dirá o que está escrito no livro, né? Então, os nossos filhos precisam saber, precisam ser ensinados, né? E uma frase que eu li ali naquele primeiro parágrafo diz que Jesus adquiriu conhecimento como nós podemos adquirir. Não foi uma coisa especial que veio do alto e entrou na cabeça dele, não. Ele nasceu como homem, como qualquer criança, e ele adquiriu conhecimento como nós podemos adquirir, como nós podemos ensinar nossos filhos. Só que precisamos ter pais e mães como Maria e José, entendeu? Como José e Maria. E precisamos ensinar os nossos filhos, priorizar isso aí, né? E tem. E a Bíblia está cheia de, repleta de situações em que pode ser absorvida por crianças, né? As parábolas, né, que Jesus ensinou, e lições que crianças podem aprender, né, desde pequenininha. Né? A gente tem que adaptar o ensino para que a criança compreenda. E aí vai evoluindo, é lógico, precisam sempre a direção do Espírito Santo. Né? Deuteronômio 6,7, está na primeira página ainda do livro, ele fala que como é que a gente tem que ensinar os filhos, né? Que as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. O que que diz isso? O que que implica? Quando a gente lê isso aí, o que que dá para entender? Que os pais têm que estar perto dos filhos, os filhos perto dos pais. Ó, levantando, deitando, andando, sentado, é uma interação contínua. Agora você põe o filho na escola, tem alguns que põem até período integral, manda o filho para o colégio. Aí não dá. Como é que você vai fazer cumprir essa ordem de Deus? Está aí mais uma bênção de morar no campo. Os filhos podem estar juntos, entendeu? E aí você vai explicando, falando, trabalhando e mostrando lições espirituais, o que você está trabalhando, fazendo. Um passarinho morto no chão, você tem uma lição espiritual, já pode falar da morte, do pecado, da ressurreição, do amor de Deus. Quantas lições num passarinho morto? Você vê uma trepadeira de assim, praga numa árvore frutífera. Outras lições espirituais você pode tirar dali. Né? A, a trepadeira, a praga, ela cobre a árvore frutífera e mata a árvore frutífera porque a isola do sol. Então você pode comparar que aquilo é o pecado que nos cobre do sol da justiça, né? Nos isola do sol da justiça. Morremos por inanição. Muitas lições, muitas lições. Nós temos aqui uma atividade, quando tem crianças,
que sábado a gente sai fazer um passeio, né, uma curta caminhada, com o objetivo de que cada criança traga algo da natureza que ele depois faça uma aplicação espiritual. Então, um traz uma pedra e fala que Jesus é a rocha, outro traz uma folha seca e fala que nenhuma folha cai sem que Deus permita, e assim vai. Um traz um espinho e lembra da cruz, da coroa de Cristo na crucifixão, e as crianças ficam atentas, sabe, para algumas coisas na natureza que possa levar à espiritualidade. Isso é um treinamento, né? A gente pode incentivá-las. Quando ela não sabe o que fazer, você dá uma dica e na próxima vez ela já descobre. Então, vai lá na cachoeira e fala da água da vida. E, sabe, tem tanta coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos, sabe? Lições da natureza que as crianças conseguem aprender. Porque senão fica tudo teórico, né? Teórico aí fica maçante. E esse versículo de Deuteronômio 6:7 tem que ser aplicado, sabe? Não é a professorinha, a professora da escola sabatina, não é o pastor, tá? Não é a escola, é o pai e a mãe que tem a responsabilidade de educar o filho, de passar essas importantes lições bíblicas de vida para os filhos. Tá? E aí tem o uso de gravuras e gravuras e mapas e tal. E eu queria fazer uma. Aqui está dizendo, o livro está falando, apoiando o uso de gravuras, mapas e desenhos. Só que eu queria fazer uma contraposição com os vídeos. O vídeo tem sido uma desgraça, mesmo vídeos bíblicos. Eu não recomendo que seus filhos assistam desenhos bíblicos, histórias bíblicas em vídeo. Isso destrói a vontade da leitura. A criança fica viciada com aquelas imagens e sons e depois nada mais chama atenção. Você põe um vídeo para a criança e depois vai estudar a lição, ela não tem mais interesse. Eu tenho visto que a grande desgraça dos nossos filhos é o celular, né? Eu recomendo que os pais tirem, quem não deu, não dê, e quem já deu, tire. Ah, vai chorar? Não tem problema. Ah, vai ficar revoltado? Não tem problema. É melhor um filho revoltado e que vai se salvar do que um filho feliz que vai se perder. Entende? Para que seu filho precisa de celular? Qual a razão? Veio uma menina aqui com a família, tem 16 anos, tem celular. Eu falei, para que você precisa de celular? Dê 3 razões. Ah, para conversar com as minhas amigas. Você conversar o quê com as suas amigas? Você conversa sobre a lição da escola sabatina, sobre algum tema bíblico, ou fica tirando foto da sua trancinha, da sua roupa nova, e tititi, do garoto tal, sabe? Perda de tempo. Aí o diabo não é bobo, já põe um TikTok ali que desperta atenção, que leva para o mal, e assim vai, e a gente perde os filhos. Eu fui participar de uma vigília numa cidade próxima aqui. E no sábado de manhã não tinha programa para os adolescentes. Aí eu pedi licença para o coordenador e levei os adolescentes para um lugar à parte para fazer a lição com eles. Em primeiro lugar, ninguém tinha lição. Depois, então, fomos conversar. Aí perguntei por que eles estavam ali. Todos falaram que eram 8 só, 8 pessoas. Todos falaram que estavam ali obrigados, que foram obrigados a estar ali. Legal. Aí conversamos mais um pouquinho. Eu perguntei para eles o que mais os afastava, que atrapalhava a espiritualidade deles, o que mais os afastava da fé. Todos fizeram assim. Ó. O mesmo pai e mãe que obrigou o filho na vigília é o mesmo pai e mãe que deu o celular para os filhos. Eu perguntei, mas quem deu o celular para vocês? Meu pai, minha mãe. Você está vendo que é um contrassenso? Você obriga o filho à igreja, obriga o filho na vigília e dá para ele a arma do diabo que afasta da verdade. Teve uma senhora, mas como é que eu vou encontrar minha filha? Eu falei, irmã, minha mãe nunca teve celular, nem existia na minha época, ela nunca me perdeu. Pra você encontrar a sua filha, tem que dizer onde vai, né? E só tem que saber onde ela está.
Tem que ter rastreador para filho agora. Então, são coisas que. Então, olha, se vocês esquecerem de tudo que eu falei aqui e ficar gravado que filhos não podem ter celular, mas nem com 18 anos, ele trabalha, ele precisa daquilo para trabalhar, ele trabalha com o celular, não, então não tenha. Ah, mas todos têm, ué, se todos vão para o inferno, ele vai também, entende? Então, não precisa, não precisa. A minha filha com 18 anos não tinha celular, nunca ficou, não ficou revoltada. Hoje ela agradece. Bom, vamos passar para outra parte, culto em família. O culto, como é que ele deve ser o culto? Se o culto é formal, é aquela rotina, é uma reza, todo dia igual, aquilo é fazer parte da criança, é um compromisso, é uma formalidade. Mas se o culto ele é dinâmico, ele é atraente, e para isso tem que ter preparo. Então, as crianças têm que participar, tem que ser adaptado à criança. Se ele é uma criança pequena, o culto tem que ser menorzinho. Uma vez eu pedi para minha filha, Mariana, preparar o culto do pôr do sol de sexta-feira. Pedi com antecedência, mas você precisa de ver. Ela perguntou se podia convidar uma amiga para ajudá-la. Falei, pode. Ela passou a semana organizando o culto. Pôs flores na sala, fez desenho. Você precisa de ver a alegria de coordenou o culto. Foi uma belezinha. Então a gente pode, sabe, incentivar os filhos a, a dirigirem um culto. Entende? Pergunta se eles entenderam. Pergunta o que eles entenderam. Lê lá e depois tchau, boa noite, até logo, vou fazer oração e acabou. Não. O que você entendeu, filho, do que o papai leu? Se ele não sabe, lê de novo, lê de novo, lê de novo, curtinho. Se gravar um pedacinho, é melhor que ler um monte e não gravar nada. Então, o culto tem que ser breve, cheio de vida, que está escrito ali, variado. Né? Repetir a lei de Deus para os filhos. Aí eu quero parabenizar aí o grupo aí que pôs um monte de Bíblia melódica. A Bíblia melódica foi feito para isso. É tudo gratuito ali, não se cobra nada. Tem cifra, tem melodia, tem playback, tudo, para facilitar a memorização. E criança decora com uma facilidade. Põe para eles Mauro, ouvirem. Oi. inclusive, a gente estava escutando antes aqui em casa, antes de eu colocar. Aí minha Uhum, filha falou assim: o seu verso preferido, né? Que é Deuteronômio 6, 5 a 7, né? O verso. uhum, E aí eu falei assim: eu só agradeço essas pessoas que se deram ao trabalho, porque dá trabalho fazer essas coisas tão bem feito, com sim, tanto amor, para ajudar a gente, né? Então, assim, que louvado seja Deus, né? Tem o Ministério Bíblia Melódica, tem um sim, verso para cantar, e que nós possamos ter mais da Bíblia, né, nos nossos lares, cantando, sim, falando, né? Então eu agradeço, viu? sim. Bota a Bíblia melódica para os filhos ouvirem, decora. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está escrito que é a defesa da tentação, entendeu? Não é bem a tentação, você vai um momentinho que eu vou ligar para o pastor. Não é isso. Tem que estar no coração, entendeu? A palavra tem que estar no coração, tem que estar escrito. E o também está escrito, né? Porque o diabo tentou Jesus com o está escrito, mas ele respondeu com também está escrito. Aqui, mais à frente vamos abordar sobre isso. Então, repetir a lei de Deus, decorar os 10 mandamentos. Que benção! Eu tenho Bíblia melódica dos 10 mandamentos. A igreja de Itapeva, na época que nós frequentávamos lá com mais assiduidade, Gabi, a igreja toda decorou os 10 mandamentos e as 3 mensagens angélicas. Todos, até pessoas que não sabiam ler, sabiam decor. Uma benção. E os pais têm que preparar isso, né? Tem que tirar tempo. O problema é que o que está escrito em Deuteronômio 6, verso 6. O verso 6, não o 7 que está aparecendo aqui. O verso 6, o que é que diz? Primeiro tem que estar no coração dos pais, né? Tem que estar no coração dos pais. Se não está no coração dos pais, você não vai passar. Porque qual é a sua conversa? Você fala de negócio, de dinheiro, de prejuízo, de trabalho. Qual é a conversa à mesa? Qual é a conversa no sábado? Qual é a conversa que depois que chegar na igreja, da igreja, então vai criticar o sermão, o pastor, alguém?
sabe? Os filhos, eles aprendem pelo que eles veem nos pais. Então, se as nossas conversas são de coisas do alto, e lá em Colossenses diz: buscai as coisas que são do alto, né? Pensai nas coisas que são do alto, os filhos vão aprender isso. Né? Qual é o desejo para o nosso filho? O que você quer ser? As crianças que vêm aqui, eu sempre pergunto, o que que eles, os jovenzinhos, né? O que você quer ser? Ah, tem de tudo. Olha, tem criança que quer ser astronauta, outro quer ser bombeiro, arquiteto, advogado. Teve um que queria ser presidente da República. Até perguntei assim, mas por que presidente da República? Ele falou, quero consertar o Brasil. Então começa arrumando o seu quarto, que tá uma bagunça lá. Né? Tá bem, bem ruim o seu quartinho. Conserta seu quarto primeiro, que já é um bom começo. Mas teve um, eu não estava presente, mas o Odair me relatou, que falou que queria ser prisioneiro. Prisioneiro? É, porque os que vão pregar a verdade, no final, serão presos. Eu quero estar entre eles. Olha que bom, que lindo. O seu filho quer ser prisioneiro? É quem que coloca na cabeça da criança que ele vai ser isso e aquilo? É a expectativa dos pais, é o que os pais valorizam. Então, que os filhos possam ter desejo de serem missionários, ganhadores de almas, né? O que conversamos e o que valorizamos é o que os filhos vão valorizar também. Uma vez, eu estava lá em Hortolândia ainda, eu queria que a minha filha Mariana lesse a Bíblia, mas ela tinha a Bíblia de criança, a Bíblia da garotada, não sei se vocês conhecem. Aí eu queria que ela lesse a Bíblia, mas não ia. Só que eu levantava bem cedo, fazia o meu devocional, ela estava dormindo ainda. E depois, à noite também, eu lia mais, mas ela já também não via, já estava dormindo. Aí eu resolvi mudar de estratégia. Eu comecei a fazer o meu devocional na hora do almoço, sem falar nada. Eu sentava na sala, abria a Bíblia e começava a ler, sozinho, sem falar nada com ninguém. No terceiro dia, ela estava lendo ao meu lado, sem eu falar, sem eu chamar, sem eu... Terceiro dia, ela estava com a Biblinha dela lendo ao meu lado. Por quê? Porque os filhos imitam os pais. Então, você quer que seu filho seja um estudioso da Bíblia? Ele precisa ver você estudando. Simples assim. Agora, nós temos o problema da síndrome de Marta, né? A gente quer trabalhar, 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 trabalhar. Às vezes até trabalhar para Deus. Né? Marta estava trabalhando para Jesus, mas ele falou: Marta, está muito ansiosa. Só uma coisa que é necessária. E o que é necessário para nós? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa. Ah, mas precisa, precisa. Sabe, não é problema para Deus fazer aparecer azeite na sua botija. Não é problema. Temos experiência aqui de que dinheiro apareceu na nossa conta, que tantas experiências. Não estou dizendo para ninguém ser vagabundo, longe disso, que a Bíblia diz 6 dias trabalharás. O quarto mandamento fala, 6 dias trabalharás. Mas a Bíblia também diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui diz que a gente tem que comparar verso com verso. É uma forma de estudar a Bíblia comparando verso com verso. Sabe, tem tanta confusão de pessoas que pegam só um trecho da Bíblia. Por exemplo, eu já vi pessoas defendendo que não tem um justo sequer. Não há um justo sequer. Todo mundo. Ué, não há um justo sequer porque você só lê um pedaço, né? Lê mais para frente. Lê outros pedaços. Porque tem outro lugar, diz o justo viverá pela fé. Ó, se não tem nenhum justo, então ninguém vive pela fé. O justo viverá pela fé. Quem que vive pela fé? O justo. Então não tem um justo sequer? Não tem um justo sequer quando? É sem Cristo. Sem Cristo não tem um justo sequer. Tem que ler para cima e para baixo. Não pode só pegar o que interessa. Entendeu? E Abraão tinha mais de 1.000 servos, e ele liderava aquela. A gente tem 4, 5 pessoas na família e acha difícil, ele tinha 1.000 e liderava. Por quê? Porque precisa do Espírito Santo, né? Precisa do poder do Espírito. A gente tem que clamar pelo poder do Espírito.
Eu aconselho, sabe, irmãos, que cada família tem o seu projeto missionário. Tem que ter seu projeto missionário. Da família. Não é o da comunidade, o da igreja, é o da família. Projeto da família. Aí pede para Deus te iluminar. Né? Eu tive uma época que a gente ia distribuir folhetos na rodoviária. Ah, mas como eles gostavam. A pessoa vai viajar, vai ter, né, livreto e folhetos. E outra época a gente ia no cemitério. Levar a criança no cemitério é interessante. Eles não têm ideia da morte. Aí eles começam a ver túmulos de criança. Oh, pai morreu com 7 anos, morreu com 10 anos. Depois a criança morre também. Tem que estar preparado. Aí eles punham folhetos na véspera do finados, pusemos folhetos sobre a morte, todos os túmulos lá em Sumaré. Aí orando para não chover, para não estragar os folhetos. Né? As crianças orando, não chova, Senhor, senão vai estragar os folhetos. Então você vê esse interesse. Tem que ter um projeto missionário da família. A minha filha Karina era muito tímida, vocês não conheceram a Karina. Era muito tímida. Com 11 anos, ela se escondia atrás de mim quando chegava alguém para não cumprimentar. Hoje, bom, hoje é outra coisa. O que ela fazia? Não tem coragem de falar com ninguém, escrevia cartas à mão. Pegava a lista telefônica, mandava para o endereço, escrevia, postava. Você não sabe quantos resultados deu isso. Cartas, quem recebe uma carta escrita à mão? Ninguém mais, ninguém. Tudo pré-impresso, nem carta nem mais quase. Você chega uma carta com seu nome, seu endereço escrita à mão, você vai ler. Então tem muitas coisas que a gente pode incentivar os filhos a fazerem, sabe? Um projeto missionário da família. Peça a Deus para te orientar. O que você pode fazer com a sua família? Porque os filhos hoje estão bebendo de fontes rotas, né? Quanta gente assistindo futebol, misericórdia, adventista assistindo futebol. Outro dia eu vi uma discussão se adventista podia assistir futebol no sábado ou não. No sábado, nem dia nenhum. Vai ver o quê? Vai ver o quê? Competição. Competição foi o diabo que inventou. O evangelho é cooperação. É andar a segunda milha, amar o inimigo, não é derrotar o inimigo. Não temos nada com isso. Nada. Aí o filho vê o pai torcendo futebol, o que, que ele vai querer? Sabe? Aí não adianta, tem conflito de interesses, né? Contando piadas e fazendo fofoca, criticando, murmurando, não dá. É o que a gente está passando para os nossos filhos. A gente, Senhor, dirige a minha vida, que a minha vida, sabe, seja dirigida por Ti, que o Senhor nos proteja, abençoe, guie em tudo. Aí sai uma coisa diferente do que você queria, você reclama. Ué, você não pediu para Deus dirigir? Agora está reclamando? Ah, o filho vê isso, é incoerência. Sabe, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, por que, que os filhos adventistas abandonam a fé? Número um da pesquisa da causa número um, incoerência dos pais e dos líderes. Os filhos não são bobos, eles olham aqui, vem uma incoerência, isso não serve para mim. Porque o mundo é coerente, o mundo é coerente. Eles pregam o mal e vivem o mal. Nós pregamos o bem, mas vivemos o mais ou menos. Então não dá, os filhos não aceitam. Você começa a ter um pouco mais de noção, adolescente, vê aquela incoerência, não quer saber, abandona. É incentivar as crianças a pensarem, né? O que você entendeu desse verso? Sabe, eu fiz um desafio para a Mariana, ela era novinha ainda. Falei, filha, eu queria que você fizesse um estudo por você, sozinha, provando que a vida dos antediluvianos era mesmo longa, que não eram 900 anos como se fosse 900 meses. É, eu quero que você prove pela Bíblia que o ano tinha 12 meses. Ah, ela passou a tarde do sábado fazendo, estudando, fazendo as contas. No final, ela conseguiu provar que o antediluviano, com lá no negócio de Noé, aqueles datas ali, prazos, que o ano do antediluviano tinha pelo menos 11 meses. Tá bom, já ajudou bastante. Olha, ficou tão feliz de ter conseguido chegar a essa conclusão. Você precisa ver a alegria dela de ter feito essa descoberta sozinha, sem pegar nenhum livro, nem uma concordância, nenhum estudo. Ela só era a Bíblia e a oração. Então dá desafio para os nossos filhos, né? Desafios.
Eles têm tantas capacidades, né? Eu estava no aeroporto, precisava chamar um Uber, não sabia, não sabia, não tinha aplicativo, não temos esse costume aqui, né? Quem tem? E eu lá apanhando, tinha um menininho uns 10 anos do meu lado, tio, quer que eu baixe o aplicativo pro senhor? Que eu reclamei em voz alta, mas falei, mas não estou conseguindo baixar esse aplicativo. O menino baixou para mim, entendeu? Você sabe fazer isso. Se sabe fazer isso, sabe fazer muitas outras coisas, sabe pegar a Bíblia, estudar, meditar. Mas agora eu queria falar sobre cinco, cinco é, princípios. Cinco princípios que estão aí nesse capítulo aí. Primeiro princípio, o Espírito Santo é essencial. É essencial pedirmos o Espírito Santo. Sem o poder do Espírito, você não tem nada que resolva. Pode ser o cara mais intelectual, conhecedor da Bíblia, pode ser. O diabo que mais conhece a Bíblia é o diabo. Mais conhece o Espírito de profecia é o diabo. Não adianta, continua o diabo. Então não adianta conhecer. Tem que ter o poder do Espírito. Mas também é essencial o nosso esforço, né? Não vai lá deitar e falar que o Espírito Santo coloque tudo na minha mente. Não. Você tem que fazer a sua parte, né? Tem que estudar, tem que orar, tem que buscar. E o segundo princípio, qual que é o segundo? Verso por verso, estudar verso por verso. Melhor você estudar um verso só aplicando a sua vida do que ler um capítulo inteiro só para cumprir tabela. Veja, você sabe como é que eu li o Lar Adventista assim que eu casei? Vocês têm ideia? Qual foi o primeiro capítulo do Lar Adventista que eu li assim que casei? Alguém tem alguma ideia? Os deveres da esposa. Eu tinha que ler os deveres do esposo. Não, eu li os deveres da esposa. E ó, opa, ó, aqui ó, tá vendo? Você, ó, não é assim. É engraçado, mas é triste, viu? Então a gente tem que ler, Senhor, como isso se aplica à minha vida? O que isso está dizendo para mim? Para mim, não é para o vizinho, para o pastor, sabe? É para mim. O que isso aqui diz para mim? Se você ler, estudar, orando, pedindo para que Deus revele a sua vontade para a sua vida, o estudo toma outro gosto, outra dimensão. E ensina o filho a fazer isso. Tá? Então, esse segundo princípio é verso por verso, ler com reflexão é melhor do que ler muito. Então, primeiro princípio, Espírito Santo. Segundo, ler verso por verso, tirando lições para você. Terceiro princípio, concentração. Tem que estar concentrado. Então, desliga tudo ao redor, vai para um lugar que ninguém te atrapalhe. Entende? Eu dou aula nos SEVs, né? Vocês conhecem o SEV lá no Odair, lá do Espírito Santo. Eu nunca fui no começo do curso, eu sempre ia na penúltima semana, última semana. E do último semestre eu fui na segunda semana. Misericórdia, que diferença, que tragédia. Gente, eu não conseguia dar aula, porque os jovenzinhos lá tinham acabado de chegar do mundo, da casa deles, né? Vivendo a vida, né? Cheia de mídia. Chega lá, vai dar aula, eles não conseguem prestar atenção. Tudo paralisado, tudo acostumado com mídia, não consegue. Você fala, no entanto, a mente voa. Eu precisava virar pirueta, sabe? Showman, para eles poderem ter atenção. Então, os filhos precisam aprender a ter concentração, ensinar os filhos. Isso precisa tirar a mídia. Com mídia, perde a concentração. Não tem jeito. É ou mídia ou concentração. Né? Então, terceiro princípio é concentração. Quarto princípio, ocupação. Os filhos precisam ter ocupação. Negócio de criança brincar o dia inteiro está errado. Criança precisa ajudar. Começou a andar, já começa a ajudar. Não precisa. O importante não é o resultado, é o processo.
Deixa ele varrer. Não tem problema, você vai. Estava ajudando a mamãe, ajudando o papai. Entende? Dá ocupação para os filhos. Eu fui criado assim, agradeço meus pais e a Deus por isso. Eu podia brincar 1 hora por dia, de 5 a 6 da tarde, caso eu não tivesse feito nada errado durante o dia, senão eu perdia a hora de brincar. Qualquer coisa errada, perdia a brincadeira. Era o castigo mais leve, era esse. Outros castigos eram ficar sem comer e outro castigo era a vara. Às vezes, para mim, o pior era ficar sem comer. Eu falei, mãe, me bate, mãe. Não, vai ficar sem comer. Olha, minha mãe tinha 4 anos primário, mas Deus adotou de sabedoria para educar. A minha mãe educou muitas crianças, não foi só a mim e meu irmão. Não lembro da minha casa sem um órfão estar morando lá. Teve vez de ter 3. Tem uma vez que tinha uma tetraplégica com sua filha e minha mãe costurava. Não tinha empregada e cuidava dos filhos, da tetraplégica e da filha dela. E nunca deixou estudar lição com a gente, nunca deixou estudar a Bíblia com a gente. Quando, não lembro agora certo quando foi, mas eu já estava grandinho, já, uns 17, 18 anos. O meu pai pegou um dia para a gente falar os versos que a gente aprende de decor. Mais de 400 versos de cor. 400. Quem que ensinava esses versos para nós? Minha mãe. E criança aprende rápido. Se você aprender dois por semana, você sabe mais de 100 versos no final do ano. Em 4 anos, você sabe 400. Mas precisa pôr em prática. Faz um livro, sabe? Pega um livro, põe ali, de vez em quando recorda. 2 por semana, 2 versos por semana, trecho do Espírito de Profecia e trecho da Bíblia. Com Bíblia melódica, então, ixi, aí vai. Tem mais de 100 versos, 120 versos de Bíblia melódica. Ai, ai. Ocupação. Criança precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E olha, não pode dar castigo, não. Ah, você fez isso, então vai. Não, trabalho não é castigo, nosso trabalho é privilégio. Olha, se você lavar bem os plásticos, eu deixo você lavar os vidros. Se você varrer bem a casa, eu deixo você tirar pó dos móveis. Se você lavar bem a louça, eu deixo você fazer o arroz. Eu deixo. Se você lavar bem as rodas do carro, eu deixo você lavar a lataria. É privilégio trabalhar. Não é castigo. Você dá castigo de serviço e nem remunerar serviço. Ah, faz isso e ganha dinheiro. Imagina, nunca, loucura isso. Não pode dar dinheiro porque o serviço criança trabalhou em casa. Ele é parte da família. Ele não come, não bebe, não dorme lá? Tem que participar sem receber nada. Entende? Ajuda a fazer comida. Não importa, dá mais trabalho, demora mais. Eu sei que vai estar mais trabalho. Você fazendo sozinho é mais rápido. Mas é o processo de educação. Sabe? Processo educativo. Então, esse foi o 4º princípio. O 5º princípio é o comparar texto com texto, né? Que eu já falei, já dei uma antecipada aí do não ao justo se quer, o justo verá pela fé. Mas, então, aprender a comparar texto com texto. Aprender que a Bíblia é um todo. Um todo. Ensinar. Por que você é adventista do sétimo dia? Eu faço essa pergunta para as pessoas, eles não sabem. Adolescente, por que você é adventista do sétimo dia? Hã? Ah, porque meu pai é. Não, porque a igreja é verdadeira. Mas todo mundo que está nas suas igrejas acha que ela é verdadeira. Mas por que você é adventista do sétimo dia? Tem que saber a razão do grande conflito, tem que saber por que Deus está esperando uma geração de pessoas fiéis para poder retornar à Terra, entendeu? Tem um livrinho que é Por que Jesus ainda não voltou? Eu tenho esse livrinho, se vocês quiserem, está à disposição. Não vou vender, não, vou dar, tá bom? E ensinar o último princípio. O último princípio ele é duplo. Ensinar os 2 grandes princípios que regem o Evangelho.
os dois grandes princípios que regem o Evangelho. É a abnegação e o egoísmo. Tudo está em volta disso. Ou é o eu que manda, ou é Deus que manda. Você faz a vontade de Deus, você faz sua própria vontade. E quando você faz sua própria vontade, qual é o mandamento que você quebra? Qual é? O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Porque quando você faz o que você quer e não o que Deus quer, quem está em primeiro lugar? Eu sou o Deus, mais que Deus. E quem tropeça num ponto é culpado de todos. Então, tem que ensinar os princípios, abnegação e egoísmo. O que é abnegação? O que é egoísmo? Explicar na prática para os filhos. O cerne do grande conflito é isso. O cerne do grande conflito é o que é a Disney. Disney, o que fala? Siga o seu coração. Todo filme da Disney aparece essa frase: siga o seu coração. E qual é o cerne do evangelho? Negue-se a si mesmo. Tome sobre si sua cruz e siga-me. Vocês estão vendo os princípios opostos? Os filhos precisam entender isso. Aí você dá bronca, filhinho, divide brinquedo. Mas por quê? Precisa entender. Tem dois princípios em luta dentro de você. Peça para Deus te dar poder para você vencer e ser abnegado. Os filhos precisam aprender Daniel e Apocalipse. Precisa ensinar. Por que não? Por que os filhos não podem aprender as profecias? Tem que aprender. Um dos melhores meios de cultivar o amor para com as escrituras qual é? Está escrito no livro, quem lembra? Um dos melhores meios para cultivar o amor às escrituras é o estudo contínuo. Não é só no sábado, não é só sexta-noite, é um estudo contínuo. Sempre, sempre estudando. Tem que fazer parte da sua vida. É o alimento da alma. A oração é a respiração. O estudo é o alimento. Entendeu? Carregar sempre a Bíblia consigo. Ah, eu queria até mostrar minha Bíblia. Eu vou pegar. Se me dá uma licencinha, eu esqueci de trazer aqui. Me dá uma licencinha. Vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Bíblia de bolso. E ainda tem até meu nome aqui, ó. Tá personalizado. Que chique. Eu levo na minha pochetezinha. Graças a Deus eu ainda consigo ler essa letrinha aqui ainda, com óculos, né? Mas olha, ensina seu filho, tá lá no ponto de ônibus, tá esperando alguma coisa, tá na fila do banco, aproveita e lê. Não fica à toa, não. Agora, não vai ler no celular. Você vai ler no celular, sabe o que acontece? Tá, sai um plim ali, já vai ver o que é, pronto. Já perdeu tudo, já vai ver outra coisa. Então, leva sua biblinha. Se você não tem a pequenininha, leva a grande, não tem problema. Então, é um estudo contínuo, contínuo. Sempre a Bíblia contigo, aproveitar o tempo, os segundos. Gente, vocês não sabem quantas palavras eu decorava no banheiro, tá? Eu tinha um dicionário no banheiro quando eu era menino. Eu abria o dicionário e decorava palavras novas. É, enquanto você está ali, né, pode fazer alguma coisa. Você vai viajar, vai, sabe, vai para algum lugar, está atrasado, alguma coisa atrasada, aproveita o tempo nunca mais volta. Eu tenho, numa das aulas que eu dou lá nos SEVs, eu peço para as pessoas, para os alunos olharem o relógio, as pessoas vão ficar prestando atenção no relógio, vamos olhar para passar um minuto. Aí eles ficam olhando o relógio, até passando em silêncio, ninguém diz nada, só olha o relógio, vamos ver ele contar um minuto. Vocês verem esse minuto que vocês olharam, nunca mais volta na vida de vocês. Esse minuto nunca mais volta, não tem como recuperar. Está perdido para sempre. Foi um minuto que passaram olhando para o relógio, acabou, não volta mais. Os filhos precisam entender o valor do tempo. O tempo é precioso. O tempo é preciosíssimo. E é o dom dado igual para todos. Todo mundo tem igual. Do gari ao presidente da República. Do mendigo ao milionário. Então a gente precisa saber usar bem o tempo. Está viajando? O que tem no seu carro? Põe um audiolivro.
Olha, eu tô lendo, eu tô escutando agora o Fé e Obras. Que bênção. Põe lá. Para que ficar vendo repórter, notícia? Para que ver o que o diabo fez no mundo? Não me interessa o que o diabo fez no mundo. Põe lá, audiolivro. E escuta 5, 6, 10 vezes. Entende? Aproveita o tempo. Não dá para ler dirigindo, né? Então põe lá o áudio para você ouvir. É, contemplando a Cristo, somos transformados. Gente, eu estou já indo para o finalmente. Queria dizer o seguinte: eu estava na Suécia, fiquei 3 meses lá trabalhando como voluntário numa clínica lá. E no sábado fomos distribuir livretos na cidade de Gotemburgo. 10 pessoas se ofereciam, uma pegava. A maioria não pegava. Mas a filhinha do pastor, 7 aninhos de idade, 7, 8 anos de idade, todo mundo pegava o livro dela. Todos pegavam. E nós não. Por quê? Porque as crianças têm um encanto. Elas conseguem o que os adultos não conseguem. Se eu for aqui na Itapeva, ali tem um coreto ali no praça. Se eu for pregar ali, não para nem cachorro. Quem que vai me ouvir? Velho falando, velho gaga, não tem o que fazer, tá falando aí. Mas põe um jovem para pregar, põe um adolescente para pregar, junta gente. Os nossos filhos estão sendo preparados para isso, sabe? Os nossos jovens precisam pregar. Eles precisam entender que Cristo é uma fonte de paz e alegria. Às vezes a gente fica martelando muito nas regras, sabe? E esquece de falar que Jesus é a fonte de paz e alegria. Não estou dizendo que a gente não tenha que colocar as regras, tem. Mas qual a razão das regras? É porque elas são boas, né? A minha filha, quando era pequena, queria pôr o dedo na tomada. A Karina. Nossa, que dificuldade. E a gente morava em Brasília nessa época. E eu comprei uns plugzinhos. Naquela época não tinha no Brasil. Importei os plugzinhos para pôr nas tomadas, tudo tampando, para ela não tomar choque lá, tudo 220. Aí fomos jantar na casa de um amigo. Quando eu vejo, ela estava tentando. Quer saber do negócio? Não vai virar isso aqui. Essa minha hora vai ficar grudada aí na. Vai morrer porque eu não estou vendo. Eu chamei, filha, põe o dedinho na tomada. Pronto, nunca mais pôs. Tomou um chocão, eu estava ali do lado, se precisasse, eu tomava um choque também, mas tirava ela do. Nunca mais. Tirei os plugs e dei para um amigo meu que estava com problema semelhante. Pronto, resolveu. Resolveu. Então, tem que mostrar assim: a lei de Deus é para nossa felicidade. Quando o papai fala assim, não põe o dedo na tomada, é para você não tomar esse choque que você tomou. Então, os jovens precisam entender que Cristo é a fonte de paz e alegria, o que o Senhor quer para nós é a nossa felicidade. Mas isso a gente tem que estar conosco também, senão a gente não consegue passar isso para o filho. O estudo da Bíblia tem que ser prazeroso para nós. Não é fazer o culto, né? Aí chega a sexta-feira bufando em cima da hora, sabe? Perde o sentido, os filhos não vão apreciar. Eles vão gostar das coisas que a gente gosta. E nós precisamos gostar do Evangelho. Temos que gostar de Jesus, gostar da Bíblia. Eles vão gostar também. É isso. Eu acho que eu encerrei a minha fala aqui. Obrigada, Mauro. Eu acho que é um capítulo assim bem profundo, né? E ele acaba trazendo assim algumas práticas, né? Uma reflexão para nós pais, né? E queria convidar, né? Se alguém tiver perguntas, comentários, dúvidas, enfim, quiser colocar aí no chat, eu vi aqui tem um comentário. Depois eu quero te fazer uma pergunta, tá? Aqui está dizendo o seguinte: a nossa amiga fala que na casa dela, infelizmente, só ela se preocupa com o espiritual dos filhos, mesmo o esposo sendo cristão. O que você poderia comentar a respeito disso? É uma realidade em muitas famílias, Mauro. Como que a Sim, mãe, nesse caso, age a favor dos filhos e da família? sim. Muita oração,
e fazer a sua parte e a dele. Tem que fazer a parte dos dois, entende? Porque o pior são lares divididos, né? Lares divididos é muito complicado. Por isso que tem uma orientação para que não se case com jogo desigual. Mas às vezes a pessoa se converte depois de casada e não tem o que fazer. Ou um deles abandona depois de casado, não tem o que fazer. Mas muita oração e fazer a parte dobrada. Faz a parte dobrada e agora o que que acontece? O pai quer levar para o futebol, para a diversão, a mãe quer levar para a igreja. Enquanto é pequeno, até vai. Depois fica maiorzinho, quer seguir o pai, que é mais gostoso, porque é pai com a inclinação da carne. Aí o que que acontece? O cônjuge que está levando para o lado certo precisa mostrar, através da sua vida, que é melhor, que é mais feliz, que tem mais paz, que aquilo ali é transitório, que a verdadeira paz é com Cristo. Então tem que mostrar isso aí, na prática, entende? Quanta gente em, em psicólogo, quanta gente tomando remédio, quanta gente doente, porque mentalmente doente, porque é egoísta, né? E aí tem que pedir a Deus iluminação, sabedoria, para mostrar Paulo diante da morte, os três hebreus diante da morte. Sabe quantos adventistas do sétimo dia tinha lá em Babilônia? Ajoelhados diante da estátua? Milhões, né? Quase 6.000 ajoelhados, três de pé. E ela tinha sacerdote, sumo sacerdote, príncipe, escriba, fariseu, tudo ali, ajoelhado, com suas desculpas, lógico, né? E tinha três em pé. Então, a gente precisa ensinar os filhos, sabe, com sabedoria. Agora, realmente o lar dividido é bem mais difícil, mas peça oração, peça o poder do Espírito, se desdobre, priorize os filhos e ore pelo esposo, ou vice-versa, né? Ore pelo cônjuge que está morno, que está afastado, que não tem interesse. Muita oração, jejum e oração. Sim. Alguém está Bom, perguntando como fazer um isso. culto criativo. Para isso se necessita tempo. Não, não precisa ser longo. Entende? Você pode pegar, por exemplo, uma flor. Traz a flor. Mostra uma ideia, né? Traz a flor. Vai falar sobre os lírios do campo, olha que é aquele trecho lá de São Mateus, né? Que fala, traz a florzinha e mostra. Olha que linda, olha que cheira, que perfume. Foi Deus que fez, olha como é que ele fez. Que lindo. Né? Simplesinho, um culto criativo. A criança está vendo ali aquela florzinha. Né? Eu estou dando só um exemplo. Você pode, na comida, por exemplo, você pode. Deus podia ter feito uma comida com sabor só, com todos os nutrientes. Tá? Pô, mas por que ele fez tanta variedade? Aí você pode explicar para a criança, sabe? Deus nos ama, quer que a gente tenha prazer nas coisas. Ele gosta que sejamos felizes. Por isso que ele fez gosto assim, gosto assim, gosto assim, cor assim, textura assim. Né? Por que tem tanto passarinho com essas cores todas, com esses cânticos todos? Hoje nós vimos tanto colibri aqui, que lindo, os beija-flores. E a gente pode. Então, agora, faixa etária diferente, aí é mais complicado. Faixa etária diferente, você, talvez, com um pequenininho, você possa fazer um culto só com ele, tá? Um culto separado com ele, tá? E fazer com os maiorzinhos à parte. Tá? Nem que ele participe do outro, mas depois você faz um só para ele entender, porque ele não vai entender o dos outros. Ele pode estar ali junto, tal, mas aí você, que agora que esse aqui é só para você, faz um simplesinho, para ele curtinho, 5 minutos, coisinha pequena, só para o pequenininho entender melhor. E o de 11 já pode ajudar, ele já pode preparar também o culto, fazer o Jesus com 12 anos já deu aula para os doutores, o de 11, ele não aprendeu, Jesus não aprendeu com 11, ele aprendeu mais cedo. Então, o de 11 já pode ajudar e tal, entende? Então, é assim, a casa sempre vai ter variação de idade das criançadas. Só quem teve quadrigêmeos, que nem o caso do meu amigo lá em Hortolândia, o Lindmuth, teve quadrigêmeos, ficou mais fácil nessa parte.
Mauro, é, queria acrescentar uma coisa para e pedir para você trazer aí, ajudando a gente a elucidar. Pensando, até você trouxe essa questão das mídias. É uma grande dificuldade hoje, Uhum, é uma dificuldade na prática. uhum, E eu queria, assim, que você trouxesse para a gente, nos nossos dias hoje, diz aqui no início, no primeiro parágrafo, que uhum, na juventude, Jesus, ele ficava sozinho na madrugada, ao uhum. entardecer, ao lado da montanha, entre as árvores, ele passava um período silencioso em oração, estudo da palavra de Sim, Deus. E hoje a gente não consegue enxergar um só jovem não em uma consegue. situação assim. Bom, claro, não vou dizer aqui que é culpa dos jovens, né? Porque a gente já viu que o que os pais são, Sim. certamente os filhos serão. Então tá faltando isso nos pais. Mas como a gente, de maneira prática, como você aconselharia os pais a lidar com essas questões onde a mídia, né? Você mesmo comentou lá nos SEBs, os filhos estão vindo, são filhos da verdadeira educação, muitos deles. Estão vindo de maneira que eles estão sem condições de se concentrar devido a esses estímulos, né? E muitas das famílias estão aqui não dão, muitos não dão celular, mas mesmo assim a gente percebe que as mídias ainda têm alguma influência. Como que nós podemos socorrer nossos filhos para impedir que levantar as barreiras assim como Abraão fez? Olha, primeiro, tirar todo o acesso à mídia. Tira, não é dar 1 hora por dia. Eu deixo só 1 hora por dia. Então, dá um copinho de pinga por dia também, dá uma droguinha por dia. Não, tem que tirar, não presta, tira tudo. Sabe o que acontece, mano? Às vezes a gente incentiva os nossos filhos a gostarem do que é errado. Ó, você vai comer toda a comidinha, papai te dá um bombom depois. Qual que é o gostoso? É o bombom, é a recompensa. Você fazia tudo certinho, papai deixa você jogar um pouquinho disso aqui. Qual que é o gostoso? É o jogar. O dia que ele pode fazer, ele vai fazer só o que você ensinou a ele que é o gostoso. Então você tem que ensinar que aquilo não presta, você não está deixando porque é ruim e não dá nem um pouquinho. E substitui com coisas boas, né? Então, mídia para mim é zero, 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 entendeu? Não dá, não tem jeito, não tem jeito. Não, falar, não tem acordo, não tem acordo. Agora, alguém me perguntou aqui, desde que idade um filho pode liderar o culto? Não depende da idade, depende da. Tem crianças que com 7 anos já saberiam fazer alguma coisa, tem outros que com 10 ainda não. Mas prepara o filho, ajuda. A primeira vez faz com ele, pergunta a ideia dele, o que ele acha e tal. Até que ele treina, ele vai, sabe? Ou pede para ele preparar, assim, fazer o esqueminha, te mostrar a ideia dele, vai ajudando. Você vai ver que alegria que eles vão ter de poder coordenar o culto, né? Ele escolhe o hino, ele escolhe o texto, ele explica o texto. Pequenininho, não precisa muita coisa, não. Escolheu o hino, escolhe o texto, explica, faz a oraçãozinha. Ótimo, já está bom demais. É, Eu agora, os perguntar aí lares sobre a divididos. mídia, né? O que que você quer dizer com Mídia a zero. mídia? Mas vamos só acrescentar aqui, Mauro, tem Uhum. também as questões de aula online, isso tudo tem ajudado a dar uma, como é que eu posso dizer? Uma aproximada, né? Então, o que seriam as mídias, se podia descrever? Olha, eu não recomendo nem aula de animais, classe de agricultura, sabe? Não, não dá. Porque, sabe, o meio é ruim. O problema não é só o conteúdo, o meio é ruim. Entendeu? O meio é ruim. Não serve. Entendeu? Pois tela estragou. Pode ser, não, estou vendo aqui um documentário dos animais. Não presta, não serve para nós. Para que precisa ver documentário? Pega o livro para ler. A aula de agricultura. Não precisa da aula de agricultura na mídia. Vai lá no livro, lá, aprende com o vizinho ali que não. Vai junto ali, aprende com o pai que trabalha na horta. Tá bom, entendeu? Se você não sabe, aprende com o vizinho e ensina teu filho. Oh, entendeu? Não precisa, não pode expor o filho à mídia. Hoje,
Ah, eu posso ser radical, mas, gente, eu não consigo ver nenhum benefício nisso, eu só vejo estrago. É um, vou dar uma ideia, um exemplo para vocês. Uma pessoa que eu conheço bem, não é do Brasil, tá? Mora no exterior, e ele falou assim para mim, eu vi o filho de 15 anos. Ah, eu deixo ele ficar 1 hora no tablet. E a filha também, filha de 13. Deixo eles 1 hora por dia no tablet. É um joguinho de fazenda, sabe? De plantar e vender o que plantou. É coisa de fazenda, tá? Beleza. Tá bom. E eu fui olhar o menino jogando. Fiquei ali do lado só, olhando. E lá, realmente é uma coisa aparentemente inocente. Com planta, tal, vende, troca. De repente, plim, um chat no meio do jogo. O que é isso? Ah, é meu amigo. Que amigo? É amigo do jogo. O jogo tinha um chat que eles conversavam entre os outros que jogavam. Eu falei, mas você sabe quem é? Você conhece? Não. Seu pai conhece? Não. Pode ser um pedófilo, pode ser o diabo, sei lá quem é. Falei pro o pai dele não sabia disso. Aí tirou o tablet. Ele precisa de ver. Você precisa de ver o escândalo, o escândalo. Nossa, parecia que tinha, sabe? Saiu gritando, chutando coisas, esbravejando, né? Eu, por muito menos, por muito menos eu fiquei marcada de cinta. Mas tudo bem, cada um corrige o jeito que sabe. Mas eu falei, tá vendo como ele tá viciado? Fala para sua filha assim, de hoje em diante você não vai comer mais arroz. É, come batata, come muita coisa, come chuchu, come grão de bico, sei lá o quê. Não vai dar piti. Ah, de hoje em diante você não vai mais é, 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 qualquer coisa aqui. Não vai mais tomar suco de laranja. Tá bom, toma suco de uva, toma suco de maçã. Não vai dar piti. Por que que dá piti? Porque está viciado. Você tirou uma coisa que ele está viciado, dá piti, fica desesperado. Por que que ele ficou desesperado daquele jeito? Porque estava viciado. Agora você vai dar uma coisa para o seu filho que vicia? Era 1 hora por dia, entendeu? Viciou, não presta. Viciou, não presta. Então, meus queridos irmãos, pode me chamar de retrógrado, pode chamar do que for. Não presta. Tela não presta para filho, tá bom? Quando fica grande, adulto, precisar trabalhar, aí é diferente. Aí já está com caráter formado, é diferente. Depois dos 20. Antes dos 20, sem pensar. E até 20 anos é criança, né? O povo de Israel, com 20, abaixo dos 20, não votava, não tinha voz. Tanto que não morreram no deserto, porque não tinham voz. Eram considerados sem direito ao voto. Então, criança, até 19 é criança, 20 já fica adulto, né? Agora, criança pode trabalhar, viu, querido? Pode trabalhar bastante. É isso mesmo. Mauro, é que a gente percebe que são verdades e a verdade às vezes ela dói, né? Mas é necessário. A gente vive num tempo muito, né? A gente vê muito falando de profecia que é um tempo solene, né? Soleníssimo, né? Não dá tempo de perder tempo, né? E a outra coisa preciosa é justamente o tempo. E a gente tem visto que essa geração ela é inferior, né, aos pais, inclusive em QI, né? Hoje tem pesquisas mostrando isso, né? Que confirmando que a juventude de hoje ela é inferior a essa geração. Muito devido também à geração de pais, né, que também foram preparadas, né, foi preparada para justamente controlar, trazer, né, educação para essa geração que está desse jeito. E aqui, novamente, tem uma pergunta sobre as aulas pela internet, como de música e tudo, né? Existem algumas metodologias, Mauro, que a criança não fica no online mesmo. Ela grava o vídeo, ela envia, a gente envia e o professor traz a resposta. Então, assim, tem um controle ali dos pais, né?
dessa forma que tem essa pergunta. E as aulas pela internet, como a de música? Se não tiver jeito, paciência, mas o melhor é não ter. Mas tem situações que é incontornável, você mora longe, o professor é distante. Mas olha, que seja só isso. Não é deixa o filho lá no quarto lá e depois vai ver, ele já viu outras coisas, entende? Então, que seja do seu lado ali, você vigiando, para que seja só a aula mesmo, tá? Porque senão vai ver a aula e ver mais coisas e tem situações que vai precisar, mas é a exceção e que seja vigiado. E é só a aula mesmo, não tem essa de ficar vendo filminho, nada desse negócio, né? A minha neta faz aula de matemática online, mas aqui a mãe dela deixou ela comigo ontem. E a instrução é bem rígida, só aula. E o vô está do lado vendo, tá? Então, abre o professor falando, até logo desliga. Não vê mais nada, entende? Então, uma coisa pontual. Não, é diferente de ver um documentário, entendeu? De ver um vídeo de documentário. É uma aula, se não tem como diferente, faça assim, mas tenha certeza que seja só a aula mesmo. Ok. Bom, se não temos mais perguntas, né? Eu vou dar aí uma chance aí. Quem não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar. Aqui tem mais um comentário. Aqui é a pergunta seguinte, Mauro, você está acompanhando aí, né? Queria Tô saber se pode dar vendo. alguns exemplos de criação adequada, né? Seria um bom substituto, né? Que De legal, não ter que legal. competição. Olha, peteca. Peteca não tem competição. Você tem que jogar legal para o outro poder jogar também. Frescobol, sabe aquele tênis de praia? Você tem que jogar legalzinho para o outro poder responder legalzinho. Se não dá pancada, acabou o jogo. Então, são jogos cooperativos, entendeu? Tem muita brincadeira, pula corda, não vai ser quem ganhou, mas um vai, o outro vai, entendeu? Só tirar a competição da jogada. E tem esse passeio na natureza, é recreação. Recreação não precisa ser jogo. Tá? Tomar banho de cachoeira, fazer trilha, tudo isso é recreação. Andar de bote no lago, tudo isso é uma delícia. Subir na árvore, cuidado, tá? Mas tudo é recreação. Saber sobre correção. Se o filho desobedecer, dar uma consequência, fazer o uso da vara, e o uso da vara precisa ser um tempo depois da desobediência. Olha, depende da idade. Criança grande, 12, 13 anos, na minha opinião, não precisa mais de vara, né? Já entende. Uma criança de 3 anos, 4 anos, não adianta você explicar para ele, né? Você tem que apanhar. Agora, pode ser depois. Aliás, não é bom que seja na hora que você está nervoso, você ora, pede para Deus te dar sabedoria, explica para a criança, bate sem levantar a voz, não precisa ser muito. E outra, a vara é o último estágio, tem que ter outras correções antes, a vara é o último recurso. Vai logo batendo. E nunca bater com raiva, nunca bater para descarregar a sua ira, jamais. Isso só vai dar efeito contrário. O filho tem que ver que aquilo está doendo em você também, entende? Mas olha, tem castigos bons, castigo de ficar sem comer é uma beleza, porque faz um jejum, é bom para o organismo, bom para a saúde. Eu pedia para minha mãe, mãe, me bate, mãe, mas eu quero comer. Não, não, você vai ficar sem comer. E aí, se pegasse alguma coisa escondida, aí eu dobrava o tempo. É, então. E tem outros castigos, é tirar o que gosta, o que é que mais gosta. Eu conheço uma menina que amava o cachorrinho, amava, amava. Fez uma coisa muito grave, qual foi o castigo? Tirou o cachorrinho. Nossa, mas foi a morte, porque o castigo tem que doer. Mas não é um castigo que, por exemplo, que tem que ser diferente.
Se eu mandasse a Karina ficar no quarto uma semana sem sair de casa, ia ser a morte para ela, entendeu? Se eu desse o mesmo castigo para a Mariana, ela falou, pai, não pode ser 15 dias? Sabe, umas gostam de ficar sozinhas, outras não. Então, você não pode dar o mesmo castigo para as duas. O que é que o seu filho mais teme? Gosta disso, é disso que vai tirar. Para ver que dói. É uma coisa. E outra, fazer com dor no coração, não é como, tá vendo? Não. Olha, papai sente tristeza de fazer isso, mas é para te educar, para você ver que tem consequência. Sabe, o filho tem que sentir que tem dor no coração e tem amor no castigo. O castigo não é punição. O castigo é recuperação, é aprendizado. Então, a Heloísa gosta de subir na árvore, né? É legal. É muito bom, é uma recreação. Eu tenho aqui um balanço. Um balanço é um pneu com uma corda pendurada num galho de árvore. Um galho meio assim. Pô, a meninada gosta. Não precisa ser muito sofisticado, não. Simples. Entende? É isso aí, que Deus dê sabedoria. E a oração para Deus iluminar. Porque, sabe, cada criança é diferente, cada lar é diferente. A gente precisa pedir a iluminação do Espírito para poder saber. A resposta certa vem do Senhor. Tá? A gente tem algumas ideias, tem alguma experiência, mas a resposta certa vem do Senhor. Oração, oração, e Deus revela. Deus está mais disposto a revelar a sua vontade a nós do que nós sabemos qual é a vontade dele. Exatamente. Amém. Obrigada, Mauro. Vou ver aqui. Amém, amém. Obrigada, Mauro. Quero agradecer. Beleza? Esses momentos foram preciosos. Não é sem esforço, né, que nós vamos alcançar. É o Sim, esforço humano unido ao poder divino, né? É o que a sim, revelação diz, exatamente. né? Então, eu Sim, creio que nós temos a nossa parte como pais. Eu anotei aqui os 5 princípios que você resumiu, né, do capítulo. sim, Espero que as famílias tenham anotado também, para que a gente não esqueça, né? Aquilo que vai nortear, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos guiando, né? Estudando a sim, palavra de Deus, aproveitando, meditando, né? E comparando ali verso a verso, concentrando, tirando aquilo que distrai os nossos lares, né? São famílias distraídas, não são só filhos, né? sim, Ocupando, indo para o jardim, né? Para, sei lá, se sim, não tem espaço, pode ser um vaso, mas para agricultura, seja trabalho útil. Ter noção dos grandes princípios, 2 grandes princípios do Evangelho, a abnegação versus egoísmo, né? Que a gente tem que sim, negar a si mesmo, né? Jesus negou a si mesmo e se entregou por nós, né? Então, que Deus abençoe, né? Cada família. sim. O que eu vejo, irmã, é que as pessoas estão muito preocupadas com o conhecimento acadêmico. É verdade. Não estou dizendo que não seja importante, mas não é o mais importante. Não é o essencial, né? Entendeu? As crianças precisam saber o conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, o conhecimento de Deus. Depois vem o acadêmico. Né? Se puder enviar o livro que mencionou, como é que eu mando? Para quem que eu Ah, entrego? verdade. É, Puxa vida, né? Vamos pensar. Eu ia sugerir que posso pegar com a Karina, tudo, né? Que a gente acaba se vendo todo mês. O detalhe é só o envio. Mas se quiser separar e de repente deixar com a Karina e eu vejo como envio, eu peço para vocês me chamarem no WhatsApp e aí a gente vê, porque acho que essas postagens não tem nem custo, assim, porque é bem levinho, né? O livro. Aí outra Posso você manda via correio. pelo correio, mas tem um método para mandar que é baratinho, chama, Não é deixa eu ver se tem, econômico, não, né? né, para mandar impresso, tem um nome, Ah, tá. Eu sei qual que você é. não manda É como um carta, modo. Uhum. Não, tem sem um, problemas. tem um modo para mandar impresso, aí Uhum. você tem que colocar lá dizer que é impresso, e entre Sim. parênteses pode ser aberto pela ECT, e o custo cai bastante. Ah, ok. Tá? Não, perfeito. Tem que ser no máximo, máximo 2 quilos, tá? Tem que ser menos de 2 Isso. quilos, mas é Hum. baratinho, baratinho, baratinho. E é o mesmo preço para o Brasil inteiro. Ah, então tá. Eu posso pegar esse material. Vocês entram em Tá? contato comigo para me passar o endereço e eu faço a postagem num dia só para todos que me mandarem para cada endereço. Vou fazer
né? Vou fazer essa intermediação, já que o Mauro está disponibilizando aí essa Tá. bênção. É um livro Eu vou ver maravilhoso. quantos que eu tenho. Eu não tenho muitos, porque eu fui no ex-aluno lá no IASP e dei muitos lá, porque é um livro para Hum, adventista, né? Não é um livro para sim, público geral. E eu não sei quantos me restaram, mas aí o que eu consegui eu mando para você. perfeito. Obrigada, Mauro, mais Beleza? uma vez. Valeu. Peço Deus que você abençoe. encerre com uma oração, então, para a gente Tá bom. finalizar a nossa live de hoje. Por favor. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, estas famílias que estão assistindo, as que ouvirão também. Pai, sabemos que o Senhor nos ama tanto e o Senhor nos quer todos salvos. Nos ajude, Senhor, a conduzirmos o nosso lar para que os nossos filhos estejam de pé naquele dia da volta de Jesus junto conosco e possamos dizer a Ti: aqui estamos nós e os filhos aqui, que nos deste. Ó Senhor, é o que nós mais queremos. Queremos, Senhor, Te agradar, Te louvar, Te honrar, Te glorificar. Nos ajude, Senhor, a aprendermos de Ti, a buscarmos a orientação na Tua palavra, a contemplarmos a Jesus, a Sua vida, buscarmos o poder do Espírito e que nós e nossos filhos, Senhor, sejamos Tuas testemunhas. Abençoe cada lar, Senhor. Lares que talvez não tenham, os cônjuges não estejam unidos no mesmo propósito, mas que o Senhor dê força para aquele que é fiel, que é aquele que te busca, que consiga fazer a parte que o outro não faz. E que o Senhor opere no coração do outro também, Senhor. Suplicamos a tua bênção, suplicamos, Senhor, que sejamos vitoriosos em nome de Jesus. Mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, é o que está escrito na tua palavra. Nos conceda essa vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos, Mauro, que as famílias agradecendo também. Gostaram muito da live. Aprendemos muito com essa live. Amém, né? Louvado seja Beleza. Deus. Mais uma Até vez, mais. obrigada e uma boa noite, viu? Boa noite. Beleza. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, gente. Tá.